A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças e obreiros e adolescentes, pastores. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo ouvinte. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like. Se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Amados e queridos irmãos, hoje é dia 1º de julho. 1º de julho de 2025, dia, mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos na palavra do Senhor. Não sei até quando, enquanto Deus me der vida e graça, estarei falando a palavra de Deus, sem contenda, sem divisão, falando a verdade de Deus para o coração do povo de Deus. Vamos estar lendo Tiago, capítulo 1, versículo 9 a 11, depois estarei orando e vamos meditar na palavra. Olha, a circuncisão terrena são transitórias. Vamos lá. O irmão, porém, de condições humildes, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece. A formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seu caminho. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, a Tua palavra, Pai, é fiel e verdadeira. Que o Espírito Santo coloque no meu coração, nos meus lábios, a palavra, e que essa palavra penetre nos corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus amigos ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, é com temor e tremor que eu venho diante de vós para dizer a palavra de Deus, que é o amor de Deus aos corações. Amado, não quer dizer que eu estou pregando, orientando vaidade, não. Eu estou pregando a você o amor de Deus. Você, irmão, porém, de condições humildes. Se você tem uma condição humilde, foi Deus quem escolheu para ser uma pessoa humilde. Glorie-se na sua dignidade. Não está dizendo de um pobre que não tem casa, nem roupa, nem dinheiro. Está falando de um irmão de condições humildes. Se glorie na sua humildade. Esse irmão em condições humildes pode ser um advogado, um juiz, um fazendeiro, um industriário, um homem rico, abastado financeiramente. Mas ele está dizendo o irmão, porém, de condições humildes, condições espirituais, com condições na mente, na sua maneira de viver humilde. O que é uma condição humilde? É abraçar um pobre, andarojo. Ser humilde é dizer, eu tenho 2 pães, e eu vou comer um, vou guardar o outro para a tarde. Mas essa pessoa, esse andarilho, não tem nenhum e está pedindo para comer. À tarde comprarei outro. Se não tiver, eu já comi hoje o pão. E essa pessoa não comeu hoje. Se eu não der para ele, eu vou comer 2 vezes, mas ele vai ficar sem comer hoje. Pessoa de condição humilde. Meu irmão, se você tem essa condição de ser humilde o bastante para ouvir o seu irmão, ouvir a sua irmã, que tem uma dificuldade em qualquer área da vida, financeira, saúde física, espiritual, emocional, qualquer área da vida, que esse irmão e essa irmã têm uma luta, uma dificuldade de romper a barreira.
Se você e eu somos um irmão de coração humilde, entenderam? Um irmão, porém de condições humildes. Se glorie-se na sua dignidade. Eu posso ser humilde, mas tenho que ser digno da fé, da confiança desse irmão e dessa irmã. A minha dignidade tem que estar diante da minha condição. Ainda que eu seja uma pessoa de condição humilde, eu tenho que glorificar o nome do Senhor, gloriar-se na minha dignidade. Sou digno pela misericórdia de Deus. Sou digno da confiança desse irmão, dessa irmã, desse jovem, desse adolescente, desse pastor, desse obreiro. Não importa quem tem adversidade na vida. Só quero dizer que não importa o tamanho e a riqueza deste homem. Importa que ele é meu irmão. Aquele que é rico pode não ser dinheiro, sabe tudo, não tem falta de nada. Diz que o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. O homem que é rico na vaidade, na beleza, na exaltação, diz: eu sei tudo, eu estou na frente, eu sou e eu faço, eu deixo de fazer. Esse homem gloria-se na sua insignificância. É um homem insignificante. Quantos irmãos de condições humildes que entristece, porque diante dos ricos, dos doutores, dos sábios, dos grandes que recebem a glória aqui na terra, ele não é visto. E é pela misericórdia de Deus que eu estou vos dizendo que Jesus Cristo te ama. Ele cuida da sua vida, meu irmão e minha irmã, com muito carinho, com muito cuidado, para que você permaneça o seu estado de humildade, com a sua dignidade. Isso não passará. No dia que o Senhor me recolher e recolher a você, se tivermos nós um estado digno de humildade, isso vai permanecer. Quantas pessoas que falam mal de nós, de mim, de você ou de alguém, da irmã, quantas pessoas que caluniam, mas que se eles pudessem conhecer a Deus e receber de Deus a dignidade que Deus coloca sobre ti e sobre mim, ele louvava o nome do Senhor. Mas como não foram dignos de receber essa dignidade, eles se gloriam na sua insignificância, a posição que eles têm, que com a sua morte passará. A beleza, meu amado e minha amada irmã, é como a flor que passará, porque dela passará como a flor da erva. Assim é a arrogância do rico. Quando eu falo rico, não é o rico que tem dinheiro, porque tem pessoas que falam, os ricos serão lançados fora. Estamos falando rico de personalidade austero, rico de sabedoria humana, ricos que humilham os pequenos. Às vezes ele come às custas dos pequenos, mas ele se acha rico e grande para humilhar os pequenos. Esses se gloriam-se na sua insignificância, é a palavra de Deus, porque ele passará
E essa pessoa, assim, esse rico do conhecimento, da autoridade, ele vai se gloriar na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, e se passará. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, que tem, porém, de condições humildes, glorie-se na sua indignidade. Você não é digna, meu irmão. Você não é mulher digna. Glorie-se ao Senhor na sua dignidade, porque você é de origem, condições humildes. Essa humildade está na alma, está na sua maneira de ser. Você tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem posição, mas uma coisa que nunca passou de você é a humildade. Minha irmã, meu irmão, aqui vai passar para você um conselho de alguém que já foi exaltado e que Deus comprou ele sendo exaltado. Depois de me comprar, ele me tornou humilde, de tal maneira que para quem são ricos na posição, entende que eu sou rebelde. Porque o humilde obedece à voz do seu Senhor. Você, irmã, pela sua condição humilde, você ora, se põe a sua vida nas mãos de Deus. Às vezes você faz alguma coisa que Deus manda fazer que parece que você é exaltada aos olhos dos ricos, da alma, do conhecimento, da posição, sem conhecer o que é uma origem humilde. Glorie-se na sua dignidade. Você, minha irmã, foi digna diante de Deus de receber a revelação divina, de receber o dom da profecia. Você, meu irmão, minha irmã, foi digno diante da sua humildade, da sua condição de humildade, de receber o dom da cura, o dom do aconselhamento, o dom de buscar os desviados. Glorie-se na sua dignidade. Não foi você quem fez, foi Deus quem te fez digna dessas coisas. A circuncisão terrena, isso não vale. São transitórios. A posição terrena nesse mundo é transitório. A circuncisão na carne é transitória. Tudo que é feito terreno é transitório. O que é permanente é a circuncisão na alma, no espírito, porque isto é eterno. É para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que ouve esta live, dê crédito ao Pai das almas, o Pai da misericórdia, um Deus de amor que te ama. Meu irmão, minha irmã, aleluia. Oxalá, meus queridos, se nós crêssemos na bondade do Senhor, olhar para um paralítico e ter na nossa alma coração humilde para dizer: eu não tenho em mim a cura, mas eu tenho em mim o Espírito que cura, é o Espírito Santo. Antes de oferecer essa cura,
eu vou orar ao Pai. Apresentar essa vida para Deus e perguntar ao Pai se eu posso ordenar a cura. Porque se ele falar, ordena a cura, será que eu sou uma pessoa de condições humildes para ouvir a voz do Espírito Santo e ordenar a cura? Ou eu sou rico? Eu cursei a faculdade teológica, a hermenêutica. Eu sei falar várias línguas. A medicina desenganou quem sou eu. Glorio-se da minha insignificância. Porque eu passarei como passa com a flor das ervas. Mas, meu irmão e minha irmã, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, seja de um coração humilde, uma condição simples, pronto para ouvir, para atender a voz do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, hoje, Jesus Cristo precisa de homens e mulheres de condição humilde, obediente, que ele disse vem e ele vem, vai e ele vai, faz e ele faz. Alamaço de canta. Repreende e ele repreende. Amados, é difícil ser um coração humilde, condição humilde, diante da sociedade rica da sabedoria e da posição. Oxalá, meus amados, que todos crentes fossem de condição humilde, espiritualmente. Teria na igreja, neste mundo, menos doença, muitas catástrofes, tinha menos praga. Sabe por quê? Porque as pragas que vinha à nação de Israel no tempo de Jesus era o pecado da nação. Quando Jesus Cristo chegou, ele veio para curar as enfermidades, preparou os discípulos. Em São Marcos, capítulo 6, se você ler, você vai ver que ele ordenou os discípulos, enviou ao campo para curar os enfermos, para expulsar os demônios. O discípulo não era apóstolo, o discípulo não era obreiro, era aprendiz de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, se Jesus Cristo te chamou você, te ungiu, te deu a unção e a ordenança para ir e pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, recebesse de graça dai. Se Deus chamou você, se Jesus Cristo ordenou, dê ouvido, seja pessoa de condição humilde. Sabe por quê, meus amados? Eu sou velho. Em breve o Senhor me levará, porque a vida do homem aqui na terra não é eterna. A vida eterna é na glória. Irei morar no paraíso do Senhor. Mas quantas pessoas vai continuar, quantas irmãs tendo luta com o esposo, com os filhos, quantos casamentos sendo derrocados, quantas pessoas chorando, querendo ser ouvida, apacentada, e quantos homens têm preparado onde canta para ouvir essas irmãs, essas mães de família, colocou filhos no mundo
e que hoje esses filhos estão nas drogas, na prostituição, estão roubando, matando, judiando. Este homem que Deus um dia pediu uma esposa, apaixonou-se, casou e agora está humilhando a esposa. Nunca vai se faltar, meus amados, toda a vida existiu o sofrimento da parte mais importante da família, que é a mulher. E Deus chamou pastores para apacentar, para aconselhar, para curar esse problema, porque o pastor é doutor. Chamou uns para pastor e doutores da alma dessa irmã, desse jovem, dessa jovem. Quantas jovens, pelo tempo, pela idade, pela volúpia, pelo fogo da carne, peca, mesmo com temor no Senhor. E depois, elas não têm condições de sair daquele buraco, porque não tem quem o ajude antes que o Senhor me leve. Eu peço aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, minha irmã, lembra, você tem uma filha. Se a tua filha cair num pecado de jovem, você gostaria que levasse ela para uma frente da reunião, humilhasse ela, excluísse como ela fosse uma prostituta? Como você, como mãe, ficaria? Você, como pai, como ficaria? Será que Deus não está chamando você, minha irmã e meu irmão, homem de coração, de uma condição humilde, para dizer para as pessoas ricas da sabedoria, da razão, diz para eles, glorifique na sua insignificância, porque você passará, mas essa jovem não passará, essa irmã não vai passar, a igreja do Senhor não passa, a igreja permanece. Eu vou te aconselhar. Lembre que o dia que você estiver casada, não esqueça que um dia você também teve fraqueza, errou, e alguém tentou te matar, mas Deus enviou um anjo para te abraçar. E agora você, porque casou, é mãe de família ou pai de família, esqueceu que você teve pecado. Quando deparar com o jovem, com a jovem, com a irmã, você que traiu seu esposo, e Deus, conhecendo o seu coração, conhecendo sua angústia, o seu sofrimento, Ele te perdoou, te restaurou e te colocou de pé. Porque você julga a outra que traiu o seu esposo? Será que ela passou a angústia que você passou? O desprezo que ela passou é o mesmo que você passou quando você caiu e que Deus te levantou? Ouça essa mulher. Ouça este homem com o coração, com estado de humildade. Um estado de humildade e dignidade, é dizer: ouvi você, minha irmã e meu irmão. Se fosse eu sou digno, com certeza não teria aguentado. Nem a metade teria acontecido isso aí. Se eu tivesse pecado um dia antes do que você, no mesmo trajetória, e você pecava hoje, como eu posso julgar você, se eu aguentei menos tempo do que você? Amados, a sabedoria de Deus é para crescimento da obra de Deus. O crescimento da obra de Deus
Chama-se alma salva e liberta, amando e amada. Liberta do pecado, liberta das garras de Satanás. Porque mesmo que ela que peca, tem anjos de Deus para guardar, para que Satanás não mate. Porque Satanás, ela sabe que a pessoa está chorando de dor, de angústia, por causa do pecado. E Satanás não tem misericórdia. Ele quer matar. Mas é os anjos do Senhor quem guarda o irmão, a irmã, a jovem que peca, o pastor que peca. Aqueles que morrem em pecado é os ricos, que têm razões, que têm posição, que nada para ele é pecado. Agora, os de humilde coração, situação humilde, vai dizer, eu pequei. Minha irmã, minha querida irmã, glorie-se na sua humildade, na sua condição de humilde, de dizer eu pequei. Deus te conhece. Deus tem te chamado para fazer a obra dele. Ouça o conselho. Ouça o conselho de alguém que te ama, de alguém que ama a sua alma. Não abre os seus lábios para falar a sua vida para qualquer pessoa. Você é importante para Deus. Todos os tropeços da sua vida, tem um camarada que fez, é Satanás, para que você caia e ele te mate. Versículo 11 diz, porque o sol se levanta com o seu ardente calor. Um sol ardente, calor, quentura, e a erva seca, aquela beleza, aquela razão, aquela vaidade. O sol de Deus se levanta com ardente calor e seca-se a erva, e a flor que está em ti murcha, a flor cai e desaparece. A formosura do seu aspecto. Assim também murchará o rico em seu caminho. Cuidado, meus amados e queridos irmãos e irmãs, porque Deus, ele não está ausente da igreja, ele não está ausente do meu coração, ele está presente, ele sabe a riqueza da minha alma, ele sabe o meu desejo, ele sabe tudo aquilo que impede eu entrar no reino dos céus. Pode ser o dinheiro, pode ser a posição, pode ser a vanglória, pode ser a idolatria, pode ser todo tipo de posição e vaidade. Qual é a sua riqueza, minha irmã? É os batons? Qual é a tua riqueza, pastor? É os dízimos da igreja? Esses dízimos não pertencem a você. Essa riqueza não é tua. Por isso levantará o sol ardente, o seu calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparecer. A formosura do seu aspecto, assim também se murcharão o rico em seu caminho. Meu irmão, pastor, presbítero, ministro, aleluia, apóstolos, bispos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos amo. Em Cristo Jesus,
Deixe a sua riqueza, deixe a sua posição, seja um homem, um pastor de coração humilde, de condição humilde como foi Jesus. A condição humilde, veja bem, Jesus Cristo, ele desceu, ele serviu aos seus discípulos assentados. Tem que ser humilde para ser o bispo e servir um membro. Tem que ser humilde para ser um apóstolo ou um bispo ou um grande pastor e lavar os pés dos novos convertidos, dos seus apacentados, homens, mulheres. Tem que ser de condição humilde para abraçar esses homens, para beijar, para receber um beijo de um traidor, ele sabendo que ele é o traidor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó meus amados e queridos irmãos e irmãs, eu não cesso de orar, e pedir ao Senhor que abra a mente, os olhos dos meus irmãos e das minhas irmãs, dos meus amigos, das minhas amigas, os meus irmãos pastores, pregadores da palavra de Deus. Eu quero vos dizer, meus queridos, que falta exatamente a partir de hoje 6 meses para terminar o ano de 2025. Não vos gloriem, porque muitos que estão pregando no altar hoje não transpassará a virada deste ano. Muitos doutores, muitos ricos, muitos sábios e entendidos vai levantar o sol, um calor ardente do Senhor, e essa erva secará e a sua flor cairá, e desaparecerá a formosura do seu aspecto. O seu ministério descerá, o seu ministério perecerá, e a humilhação achará lugar na base onde canta no seu coração. No lugar de pompa acharás lugar de deboche. Minha irmã, para das fofocas, para de usar o Espírito Santo, seja usada pelo Espírito Santo. Este ano eu tenho preparado para falar o que Deus determina. E Deus está preparando um povo especial e zeloso de boas obras. Um homem que levanta as mãos para os céus para orar. Um homem que olha para o paralítico e diz para levantar e andar. Um homem que levanta a voz e clama ao Senhor e repreende a cegueira do cego. Deus não deixará o seu nome vazio. Não deixará cair por terra a glória do Pai que o Filho trouxe à terra. Meus irmãos pastores, o Senhor Jesus Cristo está dizendo para os senhores que estão na frente do trabalho: qual é a sua riqueza? Qual é a riqueza da igreja? É a vaidade, é os batons, as calças compridas, a tatuagem, os piercings, os brincos. Pastores, doutores, conhecedores da palavra, seja de espírito, de condições humildes, e pergunta para o Senhor o que é pecado
diante de Deus. Pastores adúlteros, aqueles que apoiam o adultério também são adúlteros. Aqueles que apoiam a mentira são mentirosos. E esse povo não tem lugar no reino dos céus. Humilhai-vos debaixo da presente mão de Deus. Olha, eu digo para os meus irmãos, melhor fora amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no fundo do mar, do que escandalizar um pequenino servo do Senhor. O apóstolo Tiago está dizendo que desaparecerá. Este ano, eu não estou dizendo em igreja local, eu estou dizendo é universal, é mundial. Deus vai tratar com os altares. Vai vir o calor ardente e a erva secará e a flor cairá, desaparecerá, a formosura do seu aspecto vai acabar. Assim também se murchará o rico em seu caminho. Você quer ser murcho? Quer desaparecer no caminho de Deus? Por quê, meu amado? Jesus Cristo, com todo o amor, te comprou na cruz do Calvário. Te chamou de um lago horrível de lodo. Transformou no ministro da palavra dele. Confiou a você, meu irmão pastor, a única propriedade que ele tem neste mundo, a igreja, comprada com teu sangue. Isso é algo de nós pararmos de dizer. Ser pastor de um povo que os anjos tentaram fazer e Deus confiou em nós. É uma responsabilidade muito grande. Por isso, aprendi da pessoa do Espírito Santo a conversar com a igreja, dizer para essas jovens, para essas irmãs, olha, você é linda, está bonita de brinco, de batom, de esmalte, de 2, 3 esmaltes na unha, tatuagem, você está bonito, seu corpo mostrando a metade. Mas vou falar para você, Jesus Cristo está triste. Você faria isso para entristecer o Espírito Santo? Faço a pergunta para uma jovem. Você andava nua para envergonhar a sua mãe? Você prostituía para ver seu pai e sua mãe doente por causa disso, sofrendo? Coloca na sua coração e na sua mente. Quando você prostitui espiritualmente, chamando atenção com seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que veio para estar no seu corpo e não pode ir embora. O Espírito Santo está triste, está sofrendo. E esse Espírito é diante dele que você vai se curvar um dia. E não tem como dizer eu não fiz. Pastores, vamos ganhar essa igreja que Cristo comprou com seu sangue. Amando a igreja. Se colocando no lugar desses irmãos, dessas irmãs, desses jovens. Lembrando, meus amados, eu tenho 74 anos. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos, 11 anos. Eu lembro da minha adolescência, como era atribulada as coisas, num tempo que não tinha tanta coisa nas mãos. É um tempo de seguro, mas era jovem, voava. Como sofre o jovem para servir a Jesus. Mas você já parou para conversar com um grupo de jovens? Principalmente as jovens.
elas curvam para ouvir. As jovens deixam de fazer alguma coisa quando respeita o pastor, quando confia no pastor. É como uma filha que passa desejo de fazer alguma coisa, mas pensa na mãe. Como vai a mãe ficar? Esse velho pastor quer dizer para você que já passei com jovens que disse para mim: pastor, estive em algum lugar com os irmãos. Quando eu ouvi, teve hora que eu quase fiz alguma coisa errada. Mas eu lembrei, meu pastor fica triste na hora que ele souber. E por amor, pelo carinho que ela tinha, pela maneira que ela tratara comigo, ela deixou de fazer aquilo para que não chegasse no meu ouvido o que ela estava fazendo. Como é bom confiar na igreja e a igreja confiar no pastor. O pastor, meus amados, ele foi chamado para apacentar, para pastorear. Apacentar primeiro, Jesus Cristo mandou apacentar os cordeirinhos. Cordeirinho é criança recém-nascida, só as mães sabem o difícil que é apacentar e cuidar. Só a mãe, o pastor tem esse papel. Um novo convertido, um adolescente, uma jovenzinha, uma criança. Depois ele disse, a segunda vez, pastoreia a minha igreja. Pastorear é ensinar, disciplinar, mandar fazer. A terceira vez apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são os homens e as mulheres. É dar ombro amigo, conversar, esse irmão, essa irmã, chorar, contar as suas fraquezas, as suas necessidades, os seus pecados, e você abraçar essa vida, se colocando no lugar desse irmão e dessa irmã. Você faz isso. Se não vier, não tiver essa graça, volte a Jesus Cristo e diga: Senhor, eu quero ser um pastor de condição humilde, para que não caia, não venha o calor da erva seca e caia a flor, desapareça a formosura e o seu aspecto, assim também se murchará o rico em seu caminho. Eu não quero murchar no caminho do Senhor. Meus amados, eu creio em Jesus Cristo, que a cura das enfermidades está nas minhas mãos, está nas mãos dos pastores, está nas mãos da igreja. Por isso eu me humilho diante de Deus, para que o Espírito Santo entre no coração, no lar de quem ouvir essa live e crê sem duvidar e cure de todas as enfermidades, todas. É tudo quanto pedir ao Pai na oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, crendo receberá e tê-lo-á. Estarei orando e Jesus vai curar e levantar o caído. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus visita agora o coração do homem e da irmã, da mulher, do filho, do jovem, do pastor e do obreiro, aqueles que estão cancerosos, lunáticos, aidéticos, que estão paralíticos, estão cegos, que estão diabéticos, que estão com problema de coração. Ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, entra com providência, cura de toda enfermidade. Deus abençoa a família, abençoa a igreja, abençoa as crianças, os jovens e adolescentes. Salve este mundo, Pai, que jaz o maligno. O Senhor comprou, Jesus Cristo, teu sangue, esse mundo inteiro. Meu Pai, salva o adulto, a prostituta, o assassino, macumbeiro e macumbado,
traficante, o passador de droga, o andarilho, o estuprador. Pai, salva o mentiroso. Salva, Pai, todo homem, toda mulher que não são salvos nesse dia. Salva o presidente da nação, governador, prefeito, vereadores, deputados estaduais, federais, senado e juiz. Pai querido, salva essa nação. Salva este mundo, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, cura, Senhor, as enfermidades. Cura, meu Pai, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aonde estiver o enfermo, crê nesta palavra, crê na oração. Todo quanto pedir ao Pai, receberá hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ó Pai, sustenta, Senhor, esse irmão e essa irmã, na tua presença, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amado e querido irmão e irmã, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, ao meu coração, aos nossos corações. Amemos um ao outro. Eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Eu te amo, pastor e obreiro, meu vizinho, minha vizinha, meus amigos, eu amo a todos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe. Amém.